Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Já temos connosco a senhora provedora do telespectador da IRTP, a doutora Ana Sousa Dias, a quem dou as boas-vindas. É um gosto recebê-la aqui na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para darmos cumprimento ao artigo 5º do número 2 dos Estatutos da RTP. E também sabe quais são as normas, as regras, os tempos de palavra, portanto, disponho de 10 minutos para a intervenção inicial e depois os deputados usam da palavra durante 5 minutos, cada deputado em representação do respectivo grupo parlamentar, e responde em tempo igual. Volto a fazer também agora o apelo para que não excedam o tempo de palavra e, esperando que a senhora provedora... Exatamente, e possa beber também, porque, apesar de termos de ser poupados na água, ainda não chegámos a esse ponto. Portanto, tem a palavra a senhora provedora do telespectador da RTP, doutora Ana Sousa Dias. Faça favor. Muito obrigada por me receberem aqui. É um prazer estar nesta casa. E muito obrigada por me ouvirem sobre o trabalho como provedora do telespectador da RTP. São funções que eu iniciei em novembro de 2021, depois de cumprido o processo de seleção e decisão que envolve a proposta do Conselho de Administração e depois a aprovação pelo Conselho de Opinião. Em finais de 2023, o meu mandato foi renovado por mais 2 anos, portanto, ficarei até final de 2025. Mas é 2023 que me traz aqui hoje e, portanto, vou centrar-me na atividade desenvolvida nesse ano. O trabalho dos provedores tem diferentes facetas. Recebo e respondo a mensagens que os provedores me enviam, elaboro com a minha equipa o programa semanal Voz do Cidadão. No ano passado fizemos 41 e desenvolvo outras funções menos formais, nomeadamente de contactos diretos com quem trabalha na RTP e com especialistas que possam ajudar-me a enquadrar o meu trabalho. No ano passado participei também, com a provedora do ouvinte, que acabaram de ouvir, no encontro anual dos provedores de órgãos de comunicação social de todo o mundo, em Londres. Como está indicado no relatório de que os senhores deputados dispõem, recebi no ano passado 6.352 mensagens, o que corresponde a um sensível aumento relativamente aos anos diretamente anteriores. Devo sublinhar que o lugar de provedor não esteve ocupado ao longo de 2021 até à minha entrada em novembro. Não me vou alongar na especificação dos temas das mensagens, uma vez que estão referidos no relatório. Os números, devo dizer, são exponenciados, em alguns casos, por campanhas organizadas a partir de apelos lançados nas redes sociais. Imagino que os senhores deputados tenham o mesmo problema nas vossas caixas de correio. É um problema que estamos todos a ter. Assim, o número de mensagens, por exemplo, sobre touradas, tanto a favor como contra a transmissão pela RTP, atingiu os 2.855 e apareceu concentrado no tempo, em escassas semanas, a partir do início da época das touradas. O que quer dizer que estou prestes a começar a ter... Sim, já começaram. Mas a coisa foi a tal ponto, como eu digo no relatório, houve um dia que recebi 1000 mensagens, o que complica um pouco o resto do trabalho. Como podem imaginar, as outras mensagens desaparecem na caixa do correio. Trata-se de um assunto, este das touradas, que está clarificado nas linhas de orientação estratégica definidas pelo Conselho Geral Independente para a RTP, que atribui à RTP o dever de promover a defesa da natureza, do bem-estar animal, do equilíbrio entre humanos e outros seres vivos e a sustentabilidade ambiental. Isto é, de nenhum modo a decisão de transmitir touradas depende de mim, e até tenho dúvidas neste momento, havendo esta recomendação por parte do Conselho Geral Independente, da própria direção de programas da RTP. O número de mensagens sobre o mesmo tema é relevante para a minha abordagem, mas devo dizer que há assuntos que chamam a minha atenção
e que vem apenas de uma pessoa. Posso citar um caso de um reparo que foi lançado por uma telespectadora sobre o facto, que pode parecer inócuo, de que sempre que surge uma notícia sobre reformados e idosos, as imagens escolhidas para ilustrar a notícia mostram homens a jogar às cartas em jardins públicos. Isto é, os reformados estão arrumados no jardim público e a terceira idade ativa, todas as coisas que uma pessoa pode fazer depois da reforma estão aqui, estão atiradas para o jardim da parada, digamos. Daí, eu achei que era um reparo insólito, mas muito interessante, e fiz um programa a partir deste tema. Foi curioso porque a própria Direção de Informação me disse, nunca tínhamos pensado nisso. Isso é uma daquelas coisas automáticas, há uma notícia sobre reformados, alguém vai fazer, vai buscar imagens para ilustrar e por hábito descarrega as imagens do jardim. Há campanhas organizadas em que me aparecem sucessivas mensagens exatamente iguais e tenho que dizer que são muito importantes. Foi o caso dos protestos contra um microprograma Spam Cartoon, não sei se se lembram, mas foi o Spam Cartoon sobre a morte às mãos da polícia francesa de um jovem negro. E a propósito deste programa, dada a torrente de mensagens que recebi e a gravidade daquilo que era dito, fiz 2 programas, Voz do Cidadão. Um sobre o próprio cartoon, especificamente, um outro sobre os limites do humor. Há um tema que é recorrente, e acho que não há nenhum provedor que não tenha este problema, que são os protestos contra os comentadores de provas desportivas. Geralmente são reações imediatas de adeptos que sentem que a sua equipa foi prejudicada. Infelizmente, não posso dizer que é só isso. Às vezes há mesmo comentários que são ou desajustados ou demasiado entusiásticos em relação a alguma das equipas. Já com os comentadores dos programas de informação, a questão é outra. Os comentadores são isso mesmo, são comentadores e têm a liberdade de dar as suas opiniões, contribuindo assim para que os telespectadores formem as suas próprias opiniões. Como é sabido, a televisão continua a ser uma das fontes de notícias mais populares entre os portugueses, 67,6% segundo um estudo do ISCTE, e é mesmo a principal fonte de notícias para metade das pessoas. No entanto, há que dizer que este panorama está numa mudança acelerada e desafiante que exige medidas de adaptação que não são só fundamentais, são também radicais. Dado que, ao longo do tempo, me apercebi de que muitos telespectadores não conhecem o funcionamento da televisão do serviço público, quer no que diz respeito à informação, quer aos programas, mas também em aspectos mais técnicos, no programa Voz do Cidadão procurei explicar como as coisas funcionam. Percorri o país, visitando as delegações da RTP, o que me levou à constatação de que, na maioria dos casos, as equipas trabalham com escassez de meios, quer no número de pessoas que ali trabalham, quer nos meios materiais de que dispõem. Procurei também mostrar como são feitos alguns programas de grande audiência, desde o Preço Certo até ao Taskmaster, por exemplo. Um tema que muito me penaliza e para o qual não tenho remédio eficaz, e penso que partilhamos aqui as duas este problema, e provavelmente partilhamos todos aqui na sala, é o dos erros de português, que são bastante frequentes nos rodapés. A verdade é que os rodapés são escritos no momento e não têm corretor automático, corretor ortográfico, e, portanto, é muito fácil, assim como nós, quando estamos a digitar, cometemos erros, é muito fácil haver erros. Não são todos erros de digitação, às vezes são mesmo erros ortográficos, e é um problema difícil. Acho que estamos todos de acordo em que esta é uma questão que é transversal à sociedade, mas certamente o serviço público tem obrigações redobradas neste campo. Neste aspecto, eu tenho aconselhado que haja mais formação e que haja também uma atenção redobrada em relação à seleção das pessoas que vão fazer estes trabalhos, quer os jornalistas, quer as outras pessoas que estão encarregadas de fazer os tais rodapés. Não me vou alongar mais porque já fiz os 10 minutos e coloco-me à vossa disposição, senhores deputados, para responder às questões que queiram colocar.
Muito obrigada, Senhora Provedora. Acho que foi uma intervenção muito interessante, para além de muito completa, muito clara, mas também muito interessante e que nos também leva a refletirmos sobre alguns aspectos, designadamente a questão tão divisiva, que aqui também é, na Assembleia da República, também divide, a questão das touradas também é muito divisiva. E a questão dos comentadores, sejam eles de futebol, sejam eles de política. Agora, é evidente que emitem as suas opiniões, mas a televisão, enquanto serviço público, a RTP tem de garantir o pluralismo, quer em relação ao futebol, quer em relação à política. Bom, mas vamos então agora passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados, por acaso até só são senhores deputados, para intervir em nome do PSD, tem a palavra o senhor deputado Carlos Luís Reis. A letra da senhora doutora Maria, ou então os meus óculos precisam ser alterados. Portanto, o Sr. Deputado Carlos Reis, mas há bocadinho escreveu bem. Se é verdade, então, agora é que fez assim, parecia Carlos Luís, e eu não imaginei que fosse o mesmo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado. Gostava, portanto, de cumprimentar a Sra. Provedora, a doutora Ana Sousa Dias, tratá-la apenas por Sra. Provedora e deixar os doutores e as doutoras para depois. Para fora daqui, apenas agradecer-lhe muito a sua exposição, foi muito viva e foi acessível, foi boa para nós para ouvirmos, completou muito bem o documento que trouxe de forma clara e estruturada por si realizado. Portanto, também queríamos agradecer também o seu trabalho dedicado e exigente. E, portanto, sobre esta questão, aquilo que nos ressalta é o seguinte: houve, de facto, um número daquilo que é aqui reportado, o número de mensagens duplicou em relação ao outro ano, não é? Portanto, uma parte de críticas e sugestões e queixas, mas aquilo que nos preocupou é que apenas 4% manifestavam satisfação destas mensagens, manifestavam satisfação ou faziam elogios, apenas 4%. Ou seja, da sua apreciação, e portanto isto é uma apreciação naturalmente subjetiva, mas também por isso mesmo estas audições também servem para isso, por um lado também para nos passarmos a conhecer e depois para tentarmos todos nós aqui habilitarmos a tecer algumas conclusões das opiniões que vamos aqui terçando, é se não considera eventualmente que estes dados possam ser preocupantes, melhor dizendo, que, de certa forma, podem ser indiciadores de falhas na oferta do serviço público de televisão ou são apenas a inércia natural de as pessoas que têm mais tendência para criticar do que para agradecer a quando está bem. Pronto. Era para nos dar um bocadinho essa avaliação. Por outro lado, em relação à revisão do contrato de concessão, o que falando dessa revisão, imperiosa do ponto de vista legal e que tem vindo a ser adiada, considera que a não revisão ou a indefinição da revisão deste contrato de concessão pode, de certa maneira, contribuir para um adiamento da melhoria do serviço público? Ou seja, considera que uma eventual revisão poderia determinar regras para além da questão da relação contratual financeira, mas determinar algumas regras, determinar algumas competências que pudesse fazer e melhorar o serviço público. Por outro lado, gostaria de lhe perguntar também se as suas sugestões e as recomendações que deixa no programa de Voz do Cidadão se têm sido acolhidas pela administração da RTP favoravelmente e se tem tido impacto positivo, ou seja, se a senhora Provedora, quando fala e intervém e faz sugestões e faz recomendações, se elas são de facto acolhidas realmente ou são apenas ouvir com simpatia. E, por fim, para terminar, gostaria de lhe perguntar, isto é óbvio, se considera que tem tido, durante o seu mandato,
a cooperação, a disponibilidade dos órgãos de governação, dos órgãos de governo da RTP e das suas estruturas e das suas direções. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim, nem sequer utilizou o tempo todo, de modo que desta vez não só tenho a felicitar por essa boa utilização do tempo de palavra. E para responder tem a palavra a Sra. Provedora do Telespectador, doutora Ana Sousa Dias. Faz favor. Muito obrigada pelas suas palavras iniciais. Vou diretamente às questões. Em quase todas dá-me vontade de lhe responder sim e não, porque, como pode imaginar, há aqui situações que sim, eu acho que os elogios são poucos, não acho que os elogios são assim tão poucos, no fundo, porque são 4%, mas o impulso que leva uma pessoa a pegar num computador e escrever uma mensagem para fazer qualquer comentário é mais automático, digamos, mais fácil se for para criticar negativamente. Para elogiar é raro ter esse impulso, porque aquilo dá trabalho, isto é, as mensagens, o sistema de mensagens para a provedora passa por uma série de perguntas, a pessoa tem que dizer, tem que dar uma série de informações e portanto, aquilo é chato. E eu compreendo que haja menos elogios. Provavelmente há também alguns elogios que estão incluídos em mensagens e não são classificados como elogios. Há uma coisa que posso dizer, é que, basicamente, eu acho que tenho isso no relatório, basicamente não falei muito, não há muitas mensagens classificadas como relativas à contribuição audiovisual, mas posso dizer, 80%, 90% talvez, das mensagens que eu recebo, há a pequena frase, somos nós que vos pagamos. Que é uma coisa que é comum em Portugal em relação à função pública, em relação às empresas públicas, portanto, mas somos nós que vos pagamos. Isto para ir depois à questão dos elogios. Voltando aos elogios, aquilo que eu tenho constatado é que há uma espécie de amor-ódio em relação à RTP. A RTP é nossa, é o que as pessoas acham. Primeiro porque a pagam, mas segundo porque a RTP era a televisão que tinham quando eram pequenos. A maior parte das pessoas que me escrevem têm mais de 60 anos. Portanto, são pessoas que estavam habituadas à RTP, a uma RTP muito especial e muito do lado de casa. E, portanto, há um amor-ódio que leva a que as pessoas façam críticas, às vezes, desagradáveis, como se faz quando se tem amor-ódio, não é? Esta é a minha casa, portanto, esta é a minha televisão, vocês têm que me dar a televisão que eu quero. Também há isso, as pessoas, se fosse a seguir todas as sugestões e todos os comentários que vêm dos telespectadores, não sei se no futuro será possível fazer isso, com as novas tecnologias, havia uma televisão para cada português, porque cada um tem os seus pedidos. Eu posso dizer que recebo mensagens de pessoas que ficam preocupadas, digamos, incomodadas, porque houve uma troca em 2 episódios do Dallas, que já deve estar a ser emitido pela 50ª vez, e que alguém que segue aquilo e sabe tão bem que verifica que houve um episódio que foi trocado. Portanto, há mensagens sobre tudo e mais alguma coisa, como certamente perceberam. Portanto, dos elogios, eu acho que são poucos, ao mesmo tempo acho sempre, digamos, bem simpático que as pessoas façam o gesto de escrever a fazer um elogio. Geralmente fazem um elogio e depois dizem mas eu gostava era que passassem o programa tal e mais... Pronto. E todas essas sugestões depois são canalizadas para os respectivos canais. Sobre a revisão do contrato de concessão, evidentemente que está atrasadíssimo e que eu não posso dizer taxativamente que isto está a prejudicar ou que está a adiar a melhoria do serviço público, uma vez que penso que tem havido muita atenção a fazer... Houve uma reestruturação, ou está em curso uma reestruturação, estão a tentar responder às novas exigências
que as novas tecnologias e todo o novo sistema que a comunicação social hoje apresenta, mas, portanto, não posso dizer que está prejudicado definitivamente, mas está, de facto, torna-se penoso não haver novas regras. Há coisas que estão desajustadas e, portanto, penso que sim, que a revisão do contrato de concessão é urgente. Sobre o acolhimento das sugestões que eu deixo, há que dizer que eu faço sugestões no programa e faço sugestões pessoalmente. As pessoalmente, se calhar, têm mais impacto, não é? Aquela coisa dos olhos nos olhos tem sempre mais impacto do que uma coisa escrita ou mesmo vista na televisão. Mas, em geral, tem impacto positivo. Eu falei do caso das imagens das pessoas reformadas. Eu também estou reformada, de maneira que senti-me até bastante incluída naquela... Sim, não costumo ir para o jardim jogar cartas, embora goste de fazer paciências, mas foi uma coisa que me suscitou algum carinho. E foi atendido, de facto, como eu disse há bocado, as pessoas até nem reparavam naquilo, aquilo é já automático. E outras sugestões que tenho feito e outras chamadas de atenção também têm tido impacto. Impacto positivo. Impacto negativo não tenho dado bem por isso. Sobre a cooperação e disponibilidade das pessoas dentro da RTP, eu tenho que dizer que tem sido muito bom. Eu não estou a falar só da direção de informação e da direção de programas, que é com quem eu naturalmente falo mais, mas em todos os setores, porque há problemas que vocês nem imaginam. Há problemas como, eu acho que digo aqui no relatório e falo numa coisa que é, há pessoas que estão a ver televisão e sem querer ativam a audiodescrição. A audiodescrição é um serviço específico para pessoas com problemas de visão. E, portanto, imaginem que estão a ver, o que as pessoas me relataram foi a ver a missa ou a ver o Festival da Canção e tem uma pessoa a explicar-lhes e agora está vestido de encarnado e agora virou-se para a direita, que é uma coisa que é um serviço essencial para as pessoas com problemas de visão, mas que para quem está a ver televisão não é de todo agradável. E é só porque uma pessoa carregou num botão e depois não percebe que tem que desfazer aquilo. Às vezes eu tenho vontade de dizer, não posso, mas tenho vontade de dizer, olha, pergunta ao seu neto como é que se faz. Porque é o que eu faço, não é? Nós às vezes, a tecnologia... mas pronto, isto para dizer que eu tenho tido uma cooperação e uma disponibilidade por parte dos setores técnicos e dos setores de produção, talvez porque eu vou falar com eles. Eles, aliás, valorizam muito isso, dizem... É tão bom vir falar connosco, porque ainda há pouco tempo aconteceu com as traduções de séries. Às vezes as traduções, eu sou sensível ao francês porque sou mais francófona, por causa da idade, não é? E às vezes há erros. E eu fui falar com as pessoas que fazem as traduções, com o diretor do serviço e com a pessoa responsável. Eles disseram, a única coisa que costumavam fazer-nos era dizer, está tudo errado, está cheio de problemas, o serviço é péssimo. Indo falar com eles, eles explicam. E eu, infelizmente, até posso explicar porque é que há um problema nas traduções. É que a RTP está a pagar muito pouco pelas traduções e, portanto, a qualidade e a quantidade das traduções ressente-se disso. E, portanto, isto para dizer que, para chegar a um ponto que provavelmente algum de vocês iria falar, que é a questão do subfinanciamento. De facto, o subfinanciamento vai ter efeitos que são muito, muito perniciosos em coisas muito concretas. Porque, de facto, se não há dinheiro, se se paga pouco aos tradutores, não se pode esperar que os tradutores sejam todos de excelência. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Sousa. Faça favor. Muito boa tarde, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Provedora, agradecer-lhe também a sua apresentação, a vivacidade e a paixão com que o faz. É sinal que cumpre estas funções com um apego que certamente aqui todos sublinhamos.
O Grupo Parlamentar do PS gostaria de sublinhar a importância fundamental da RTP no garante do serviço público de rádio e televisão e, por isso, essa era a nossa primeira nota que aqui gostaríamos de sublinhar. A RTP, na sua missão de serviço público, tem a responsabilidade de garantir uma informação isenta, rigorosa e pluralista, assegurando a diversidade de expressão e também o confronto das diferentes correntes de opinião. Isto é especialmente importante num tempo fértil em fake news, em pós-verdades, em desinformação intencional, como aquele em que vivemos, em que, por exemplo, potentes ferramentas de inteligência artificial permitem hoje alterar vozes e imagens com grau elevadíssimo de fiabilidade, pelo que a isenção, o rigor, a independência, o compromisso com a ética e a deontologia profissionais, na imprensa em geral, mas na radiodifusão portuguesa e na radiotelevisão portuguesa em particular, enquanto órgãos de comunicação que têm obrigações de serviço público, são fundamentais à qualidade da democracia, em particular na garantia de uma cidadania escrutinadora, participativa e esclarecida. No relatório de atividades de 2023, que hoje sobre aqui se pronuncia também, destacou o empenho da RTP em ouvir e responder às preocupações dos telespectadores. Aliás, esta é também uma das atribuições da Sra. Provedora, fomentar os índices de receptividade dos diferentes agentes que participam na produção dos conteúdos a essas observações e contributos dos ouvintes e dos telespectadores. E da nossa ótica também é fundamental que esta prática de diálogo contínuo e transparente seja mantida e reforçada, até porque é assim que a RTP terá condições de continuamente ajustar a sua oferta e garantir que cumpre não só eficazmente a sua missão de serviço público, mas também que garante que haja público para aquilo que são os conteúdos que produz. Neste quadro, deixar à Sra. Provedora 2 ou 3 questões que nos parecem importantes. Do ponto de vista daquilo que para nós é uma base fundamental e que é também uma atribuição direta à Provedora do telespectador, acentuar a fiabilidade do serviço público. Quais são hoje os principais desafios que enfrenta a RTP para manter a qualidade, a pluralidade e a imparcialidade da informação em contexto de serviço público? No seu relatório também, não sendo uma área de intervenção direta, fala-nos sobre condições de trabalho, menciona dificuldades específicas enfrentadas por jornalistas e outros profissionais durante, em particular, a cobertura de eventos importantes. Gostaríamos também de saber mais quais são estas dificuldades e que ações estão a ser implementadas ou que é importante implementar para as mitigar. Ainda do ponto de vista da ética e da deontologia, também uma atribuição direta à Sra. Provedora, deixar-lhe a questão de como tem sido, como tem acompanhado todas as questões relativamente ao cumprimento dos códigos de ética e deontologia profissional da RTP, e se houve alguma situação mais específica que lhe seja possível partilhar, em que houve necessidade de intervenção mais direta da Provedora para garantir o cumprimento desses códigos tão importantes também para aquilo que é a marca e a identidade do bom serviço público. Deixar-lhe mais uma ou duas questões que nos parecem importantes. Falou-nos aqui, e o relatório também o refere, que durante o ano de 2023 participou, enquanto provedora do telespectador, num conjunto de fóruns em escolas do ensino superior na área da comunicação social, sobre aquilo que é hoje um problema enorme que vivem as televisões, todas elas, que é o facto dos jovens consumirem cada vez menos televisão, estarem cada vez mais virados para o on-demand, estando cada vez mais virados para o streaming, e de que maneira ou que estratégias tem a RTP para poder rejuvenescer o seu leque de telespectadores. Acho que este é um desafio e é algo que exige naturalmente uma estratégia para o futuro da televisão em serviço público. Outra questão também, e para já com esta terminaria, algo que também consta do relatório e que tem que ver com o compromisso da RTP para o aprofundamento da divulgação cultural. O que é que está a ser feito e de que maneira é que a Sra. Provedora vê e olha para a necessidade de aprofundarmos e de darmos mais espaço às questões da divulgação cultural, que também são matriz daquilo que é uma televisão com obrigações de serviço público. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Provedora. Faça favor.
Isto é todo um programa. Não sei se temos tempo para isto tudo. 5 minutos. Em 5 minutos isto é difícil. É claro que a importância do serviço público para o combate àquilo de que falou, as fake news, a desinformação, que em rigor é desinformação, não são notícias falsas, é desinformação, é fundamental. Isto é, e é uma das questões que preocupam, de facto, os telespectadores. Eu recebo mensagens de pessoas que verificam que há um erro numa notícia, escrevem-me, e há pessoas até que são regulares, o que é ótimo, porque é como se tivesse uns ajudantes lá em casa. Isso aconteceu, por exemplo, com a questão das imagens de guerra, imagens sensíveis, e as imagens de guerra que apareceram tanto na situação de guerra na Ucrânia como em Gaza, imagens que não eram confiáveis. Isto é, a RTP, isso é uma questão que eu já discuti 2 ou 3 vezes com o diretor de informação, a RTP é muito cuidadosa em apurar a fiabilidade das informações, das imagens. Portanto, há outros órgãos de informação que utilizam imagens que aparecem de várias fontes e de fontes que não são credíveis. A RTP nisso tem tido muito cuidado e sempre que aparece qualquer coisa que algum telespectador me chama a atenção, eu vou verificar e aquilo tinha sido verificado. Portanto, nesse aspecto, tenho tido um bom feedback. Em relação às condições de trabalho, aquelas a que eu me referi foram as condições de trabalho das diferentes delegações da RTP. São delegações que têm 2 pessoas, 4 pessoas e cobrem territórios muito extensos. Posso dizer, por exemplo, o Alentejo, ou toda a região norte de Trás-os-Montes. São áreas que têm uma orografia muito difícil e que, por exemplo, Castelo Branco, é difícil. Uma pessoa não é como irmos daqui para Santarém. Às vezes é preciso dar muitas voltas. Falaram-me de dificuldades como, por exemplo, no Alentejo, precisarem que o carro não fosse um carro ligeiro, mas um carro 4x4, para poderem ir para o terreno. Claro que as restrições orçamentais estão sempre, mais uma vez, a aparecer. Cada vez que se levanta um assunto, levanta-se o mesmo problema. Portanto, como sabem, as contratações para a RTP estão bloqueadas e, portanto, é difícil. É difícil também aí. Falou-me da ética e de ontologia. Sim, levantaram-se alguns casos, eu não gostaria de falar, porque foram questões que eu tratei sem as trazer a público. Porque eu creio que há situações que... eu não estou ali para ser a professora rígida com um ponteiro e a bater, a pôr orelhas de burro. É preciso falar com as pessoas, é preciso ser pedagógico e portanto, prefiro não falar disso. Os jovens não veem televisão, pois não veem, pois eles estão agarrados a ecrãs, mas não é a televisão e, sobretudo, não veem noticiários. E a culpa disso, em muitos casos, é dos pais, que não querem expor os filhos às imagens de guerra. Não sei quantos de vocês têm essa experiência, mas eu própria já dei por mim a não querer que os meus netos vissem certas coisas. E nós temos que pensar nisso, o que é que nós estamos a fazer. Porque nós, quando éramos pequenos, víamos aquilo, não é? Claro que as imagens provavelmente não eram tão violentas, mas nós víamos. E nós acho que temos que pensar que para termos uma literacia na informação melhor, nós também temos que expor as crianças e os jovens a isto. Se eles não quiserem, também não vamos obrigá-los, não é? Não é uma pedagogia da reguada, mas temos que pensar mais como sociedade esta questão. A RTP tem estratégias, não me compete a mim estar a divulgá-las. Ainda há poucos dias houve
uma conferência sobre inovação e foi muito interessante, aprendi imenso naquela conferência, mas penso que os responsáveis da RTP serão as pessoas adequadas para falar do assunto. A divulgação cultural, eu vou dizer uma coisa, eu acho que a RTP tem cumprido o seu papel nisso. A RTP2 tem sido, é um canal que é menos visto do que os canais mais generalistas, mas é um canal que nós sabemos onde é que vamos procurar as coisas. E é muito fiável. Podemos discutir o gosto. Já recebi mensagens de pessoas que discutem o gosto, porque acham muito intelectual, pouco intelectual, enfim. Pouco intelectual normalmente é mais relativo aos programas da manhã e da tarde, não da RTP2, mas que todos sabemos quais são. Portanto, eu acho que nesse aspecto a RTP, não só na RTP2, como na RTP Memória, porque vai buscar muitos programas que são um baú de preciosidades, como na RTP Arquivos, que está disponível, e se nunca fizeram essa experiência, um dia abram o computador, façam RTP Arquivos e vão encontrar as coisas mais extraordinárias que nunca pensaram que voltavam a ver na vida, não é? Ou que nunca viram na vida. E mesmo a RTP África. A RTP África tem coisas muito interessantes, tem programas muito interessantes. Portanto, eu acho que há um conjunto aqui enfim, como sabem, a RTP tem 8 canais. E esses 8 canais, mais a RTP Arquivos, e a RTP Play, esses 8 canais cobrem a grande variedade dos temas. Uma pessoa pode não querer ver o programa, a certa altura não ver um programa daqueles de grande audiência, tem alternativas. Não sei se respondi a tudo, mas não demorei 5 minutos, demorei mais, com certeza. Muito obrigada. O relógio estava ali a contar, ali à frente. Muito obrigada. E, de facto, a digitalização que fizeram dos arquivos é extraordinária. É um serviço público de maior importância. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também os colegas de comissão, a Sra. Provedora. Sem problema. Mais uma vez, Sra. Presidente, obrigado. Sra. Provedora Ana Sousa Dias, agradecer também pela sua presença nesta casa, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, expressar esse agradecimento. E é um facto, a sua participação é vital para que possamos discutir e entender melhor estas questões que preocupam muitas vezes os telespectadores da RTP. Como serviço público, a RTP tem uma responsabilidade enorme em fornecer conteúdos de qualidade e acreditamos que o tem feito. No entanto, queremos abordar alguns temas, alguns inclusive já mencionados pela Sra. Provedora, de forma a assegurar que a RTP continua a evoluir e a cumprir o seu papel fundamental. É importante também destacar que existem preocupações dos espectadores e a Sra. Provedora, como destacou muito bem na sua introdução, tem um papel preponderante naquilo que é a mediação dessas mesmas preocupações. Eu gostaria de colocar-lhe algumas questões. A primeira, Sra. Provedora, em relação às equipas da RTP, que muitas vezes estão localizadas fora dos grandes centros urbanos de Lisboa e do Porto, frequentemente trabalham com alguns meios que são limitados e têm também uma pressão constante para atender às solicitações das coordenações centrais. E essa situação, obviamente, leva muitas vezes a um sobreesforço por parte destas pessoas, que nem sempre possuem as condições necessárias para desempenhar as suas funções da melhor forma. E, portanto, a minha primeira pergunta é, no seu entendimento, qual é que seriam as medidas que a RTP poderia implementar para que haja uma disposição destes recursos que tanto são necessários para
para o cumprir das funções. Uma segunda questão também, relativamente à questão da publicidade, uma das queixas muito frequentes dos telespectadores incide no elevado volume de chamadas de valor acrescentado, inclusive as próprias televendas, que foram retomadas no último ano. Isto para além, claro, da publicidade comercial, por exemplo, na RTP Play. A pergunta seria de que forma é que poderia-se equilibrar a necessidade óbvia da publicidade, mas também com a experiência do usuário, especialmente na RTP Play, como já mencionei. Em terceiro lugar, Sra. Provedora, gostaria de colocar-lhe também uma questão que, no nosso entendimento, é da maior importância. A Sra. Provedora mencionou na sua consideração inicial o episódio referente ao cartoon da carreira de tiro. E, claro, gerou na altura uma reação bastante significativa, inclusive entre membros da GNR, da própria PSP. É óbvio, e nós estamos a par, de que houve na altura uma justificação dada, que este programa referia-se a um episódio ocorrido em território francês. No entanto, era no mínimo óbvio que esta associação com as forças portuguesas fosse também acontecer. A pergunta, então, é a seguinte: considerando, obviamente, a importância das nossas Forças Armadas e também o enorme apreço que nos merecem a todos nós, como é que pensa que a RTP deveria abordar esta dinâmica entre a liberdade de expressão, que obviamente deve existir, mas também o respeito que é devido às nossas forças de segurança, que no nosso entendimento faltou neste caso? E, por fim, coloco-lhe também uma outra questão, Sra. Provedora, que incide no tema tão discutido das touradas. A Sra. Provedora mencionou há pouco que a defesa do ambiente e a proteção animal é uma das grandes preocupações da RTP. O Grupo Parlamentar do Chega acompanha também essas preocupações, inclusive na última legislatura apresentámos medidas nesse sentido. Mas a RTP também presta um serviço público voltado à defesa da cultura nacional. E quando consideramos que as touradas são uma parte integral da história, da tradição, mas também, dada a enorme importância económica que tem para determinados setores de atividade da sociedade civil, qual é que seria, no seu entendimento, a importância de realizar estas transmissões na RTP? Ou seja, qual seria o seu parecer, especialmente no contexto desta preservação do património cultural nacional? Mais uma vez, agradeço-lhe por a sua vinda e pelas suas intervenções. É, de facto, acreditamos nós, uma função muito exigente, que tem uma demanda elevadíssima, mas agradecemos-lhe pelo seu esforço e também por todas as suas explicações. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Provedora. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas palavras. Sobre as equipas fora dos grandes centros urbanos que têm poucos recursos, eu há pouco já falei sobre o assunto e evidentemente, tenho que dizer que eu acho que deviam ser reforçadas. Acontece, ainda agora, por exemplo, nas eleições, neste período eleitoral da Madeira, houve uma equipa, houve pessoas da redação de Lisboa que foram trabalhar para a Madeira. Acontece isto frequentemente, portanto, a gestão dos espaços, digamos, dos territórios, não é aquilo que se passa em Castelo Branco, só é tratado por Castelo Branco, não. Há uma partilha, mas não vou esconder que há dificuldades e que é pouco, é escasso, os meios são escassos e, portanto, acho que devia haver um reforço. Seria ótimo que houvesse um reforço, até porque, por um trabalho que é feito principalmente até pelas equipas de fora de Lisboa e de Porto, e que é o Portugal em Direto, que é um programa que de facto nos dá a realidade do país, traz-nos as coisas positivas, as histórias, não é só o costume, só vamos falar de um território quando há um desastre, quando há uma catástrofe, não, aquele programa fala todos os dias sobre vários territórios que têm situações muito positivas e iniciativas muito positivas. Por vezes as pessoas que estão a trabalhar nas delegações têm que andar a tapar buracos, isto é, se há um problema ali que tem impacto nacional, eles têm que ir a correr para isso, deixar cair as coisas que são mais regionais e portanto, sim, acho que devia haver um reforço. Vamos dar sempre ao mesmo sítio, que é o subfinanciamento, não é?
Sobre a publicidade, a publicidade, há de facto um retorno, e estou a dizer um retorno porque tinha deixado de haver, chamadas de valor acrescentado. O recurso às chamadas de valor acrescentado tinham sido, digamos, tinham acabado e no ano passado voltaram por, penso que a administração considerar que era um recurso que vinha ajudar, digamos, a fazer, a gerar receitas. Eu pessoalmente detesto, para dizer com toda a franqueza. Não gosto das chamadas de valor acrescentado. Há situações que são diferentes nisto, porque há situações que são votações e depois há situações que a mim me incomodam ainda mais, que é a situação dos concursos para ganhar dinheiro. Portanto, a pessoa telefona e pode ganhar dinheiro. Esse, então, eu francamente não gosto e tenho-me manifestado contra estes recursos, estes instrumentos. A publicidade comercial na RTP Play também aumentou ultimamente. No entanto, tanto na RTP Play como na RTP1 há limites. Isto é, eu penso que se nós fizermos a experiência com outros canais, percebemos que a RTP, apesar de tudo, tem uns limites. Na RTP1 a publicidade comercial só pode ter 6 minutos por hora. Na RTP Play também há regras que eu agora não sei de cor, peço-lhe imensa desculpa, mas sei que há regras e que não pode exceder um X tempo e só pode aparecer em determinadas situações. É um recurso para conquistar também receitas. Penso, é isso que eu tenho, que me têm respondido. Sobre o Spam Cartoon, eu fiz na altura os 2 programas e eu sou filha de militar, sou de uma família de militares e, portanto, tenho o maior respeito pela instituição militar e francamente, fiquei um bocadinho triste porque nas muitas mensagens que recebi muitos insultos, pessoais até, e até com ameaças, e não gostei. Não me parece que isso seja o espírito da instituição militar. Mas tenho o maior respeito e acho que a RTP, como serviço público, também tem o maior respeito. Isto é, se verificar o acompanhamento que é feito do noticiário, de tudo o que diz respeito às forças policiais e às forças militares, não me parece que haja uma má relação. Foi curioso, por exemplo, no caso do Spam Cartoon, o Spam Cartoon apareceu exatamente antes das Jornadas Mundiais da Juventude Católica e foi curioso porque na cobertura, em toda a operação das Jornadas Mundiais da Juventude, a RTP e as forças policiais trabalharam em conjunto e tinham reuniões permanentes. Portanto, no meio do momento em que estava aquela questão do Spam Cartoon, que era insultuoso, havia uma relação muito próxima e muito franca entre os dois lados, digamos. Quanto às touradas, é assim, acho que é discutível a questão da tourada, mas eu não vou entrar nessa discussão, porque de facto, as linhas de estratégia que o Conselho Geral Independente estabeleceu para a RTP falam no bem-estar animal. E, portanto, a partir daí, a situação muda drasticamente. Isto é, antes podíamos dizer que era a opinião de A, B ou C, ou podíamos dizer que havia pessoas que eram contra as touradas dentro da RTP. Hoje a questão é outra, é uma questão até institucional. A RTP não pode ir contra aquilo que está definido pelo próprio Conselho Geral Independente. Muito obrigada. Chegamos assim ao fim desta audição. Agradeço à senhora provedora do telespectador, doutora Ana Sousa Dias, pelas explicações e informações que nos deu. E desejamos as maiores felicidades nas suas funções, uma vez que também vai ainda até 2025. E certamente que nos voltaremos a encontrar
Próximo ano? Esperemos que sim. Nós temos ainda outros assuntos a tratar e vamos só despedir da senhora provedora. Eu agradeço muito a atenção com que... e as perguntas ótimas que me fizeram. Muito obrigada.